Irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus seja sobre essa igreja, e é um privilégio meu, um prazer meu estar aqui nesses 45 anos da igreja, aqui do Guaraum. A gente louva a Deus, eu louvo a Deus pela vida do Vila, da família. Muito bom ter a grata surpresa de ouvir o Walter também, a quem, quando o Senhor me alcançou e eu fui para a igreja, o Walter já era um popstar em Taguatinga e região. E aí comecei a ouvi-lo e acompanhei muitas das histórias. E quando ele lançou o livro, ele foi lá na nossa igreja e a gente comprou um livro. O livro, e foi muito legal porque a gente ia lendo e reconhecendo algumas das histórias. E eu realmente recomendo, foi muito edificante, desafiador, muito embora alguns capítulos do livro são muito difíceis da gente vencê-los, porque as lágrimas vêm de fato aos olhos. Mas eu quero reforçar aqui, viu, Walter? Depois eu pego um CD de grátis seu lá, para mim, mas sem brincadeira. Eu recomendo mesmo, é uma leitura gostosa, agradável e desafiadora para você. Vai edificar a sua vida, edificou a minha, da Dani. Nós dois lá em casa lemos esse livro e fomos edificados. Bom, eu quero, sem mais delongas, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4. E o Vila me põe numa situação bem delicada agora, porque depois de tanto elogio, e aí eu fico aqui, Senhor, tem misericórdia da minha vida, né? Mas a palavra é dele, a igreja é dele, o Espírito é dele, e ele que nos fala aos corações. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, eu vou ler do versículo 2. Quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, versículo 2 até o versículo 7, poucos versículos. Acompanhe aí na sua Bíblia a leitura que eu farei. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, em 2013, Greg Easterbrook lançou um livro cujo título é interessante, chamado O Paradoxo do Progresso. E nesse livro ele falava, o livro é o retrato da realidade norte-americana, e ele falava acerca de o que ele chamava de o paradoxo do progresso. Era o fato de que, apesar da sociedade americana ter crescido e ter ficado melhor do ponto de vista material, as pessoas têm mais bens, têm mais carros, têm casas maiores, têm mais acesso a bens de consumo. Apesar disso, as pessoas sentem-se piores. O livro basicamente compara a vida do norte-americano da década de 50, dos anos 50 e 60 até os dias atuais, 2013, a época que o livro foi lançado. Ou seja, ele percebia então que esse americano tinha uma renda familiar maior, mas em compensação e comparativamente, eles queixavam-se mais da vida, eles sentiam-se mais solitários, mais tristes, mais ansiosos, mais desanimados e mais adoecidos.
Irmãos, o ano passado, todo setembro é a época que se tem a campanha do Setembro Amarelo, aquela campanha de conscientização acerca do suicídio, e esse é um dado que a cada dia vem nos chamando muito mais a atenção, até porque o ano passado, inclusive, entre pastores no Brasil, 7 pastores cometeram suicídio no nosso país. Só para que você tenha uma ideia, esse dado é um dado antigo, mas é um dado da OMS, Organização Mundial da Saúde, e é um dado defasado também, porque quando se trata do suicídio, por exemplo, há um tabu, há uma vergonha, os dados e as informações não chegam com precisão. Muitas famílias escondem, muitas mortes que são causadas por suicídio, essa informação não chega até as autoridades. Mas só para que você tenha uma ideia, isso eu posso dizer que é um dado defasado, mas ainda assim é o mais atualizado que a gente tem, dados da Organização Mundial da Saúde. Ela afirma que a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa suicida-se. A cada 40 segundos no mundo, há um suicídio. E para cada suicídio cometido, há pelo menos 20 tentativas de suicídio. O que esse dado diz para mim e para você? Pensando nisso, eu acabei buscando algumas informações a mais, especialmente que diz respeito à depressão e ansiedade, porque ambos adoecimentos, e quando há a depressão ou quando a ansiedade é um fator patológico, e estão bastante envolvidos com as causas do suicídio, a gente tem no mundo todo mais de 300 milhões de pessoas que sofrem de depressão e é a maior causa de afastamento do trabalho. São mais de 260 milhões de pessoas agora que também enfrentam transtornos de ansiedade. E alguns dados passaram a me chocar bastante, porque o que a gente tem visto é que cada vez mais o suicídio ele vai atingindo faixas etárias mais jovens. Mais jovens. Há pouco tempo atrás, foi internado no HRT, minha esposa trabalha no HRT, um garoto de 12 anos de idade, de quantos? 9 anos de idade, tentou suicídio. Não muito tempo, a coisa de 2 meses, no Alameda Shopping, um shopping em Taguatinga, uma menina linda pulou lá de cima, suicidou-se. O ano passado, eu estava em casa, acordado tarde, e, de repente, eu vi um burburinho, um barulho, alguém gritando, imaginei que até que fosse os prédios, eu moro na região ali de Águas Claras, muitos prédios próximos dos outros, eu até achei que fosse alguma confusão no meu prédio, mas no dia seguinte eu fiquei sabendo, um garoto de 16 anos de idade subiu no terraço do seu prédio, 15º, 12º andar, não sei, pulou lá de cima, caiu na piscina do prédio, ficou muito tempo internado no hospital de base. Eu não sei se sobreviveu, mas eu sei que, pelo tempo que ficou ali internado, estava desacordado e paralítico. Bom, só para que você tenha ideia, por exemplo, sobre o adoecimento mental entre adolescentes de 10 a 19 anos, isso são dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde. Uma em 6 pessoas no mundo tem a idade entre 10 a 19 anos. As doenças mentais afetam cerca de 16% do total de adolescentes no mundo. Metade desses adolescentes afetados apresentam ou são diagnosticados com um desses transtornos na sua maioria, a partir dos 14 anos de idade. E aí, pasmem, é estimado que cerca de 62 mil adolescentes morreram no ano de 2016 como resultado de autoflagelo. E aí, irmãos, a gente junta esses dados e a pergunta que eu faço é: o que está acontecendo com o mundo que a gente está vivendo? Que sintoma é esse? O que esse dado me ensina? E é por isso que, olhando para esse mundo, eu acho extremamente propício nós olharmos para a Epístola de Paulo aos Filipenses.
essa belíssima carta que o apóstolo Paulo escreve a essa comunidade de Filipos. Filipos, aquela cidade ali na região da Macedônia, onde o apóstolo Paulo disse que era a primeira do distrito, ou principal do distrito. Era uma cidade de lugar estratégica e um lugar especialmente para aposentados, cidadãos romanos que iam ali para aquela região. O apóstolo Paulo tem uma relação muito afetuosa e muito próxima com essa comunidade de Filipos. Há muito afeto e muito carinho na tratativa de Paulo para com essa igreja. E agora o que me chama mais a atenção na epístola de Paulo aos Filipenses é que quando Paulo escreve essa epístola, ele estava preso, próximo do fim da sua vida, velho, sentenciado à morte. É bem possível que Paulo, depois da sua prisão em Roma, depois de ter escrito a epístola aos Filipenses, tenha sido libertado, mas tenha ficado pouco tempo fora e voltado definitivamente para a prisão até a sua morte. Mas o fato que me chama a atenção é que, a despeito de este homem estar preso, condenado à morte, debilitado na sua saúde, fragilizado na sua força física e emocional, há um tema que toma conta dessa carta, que perpassa essa carta de fora a fora, que é o contentamento. Há uma alegria e há uma paz que jorram do coração de Paulo. Eu gosto muito dessa palavra, contentamento, porque quando a gente pensa numa definição de contentamento, eu fiquei pensando, contentamento é alegria? Eu diria, não. Porque tem dias que eu te pergunto, você está alegre? Você diz, não estou alegre. Mas, a despeito disso, a gente está em paz. Muito embora contentamento possa conter alegria. A alegria é um sentimento que está muito sujeito a circunstâncias. Há momentos que nós não estamos alegres. Contentamento é felicidade. E aí a pergunta fica mais complicada, porque eu pergunto a você, o que é felicidade? Esse conceito ele muda tanto de cultura para cultura e de tempo em tempos, especialmente nos dias de hoje. Felicidade é quase que sinônimo de uma vida sem problemas. O conceito, ou pelo menos o ideal de felicidade para as pessoas é bom salário, boas viagens, boas roupas, bom carro, bons restaurantes, problemas nenhum. Vida estilo revista Caras. Já viu a revista que deixa a gente deprimido? Revista Caras. Dá uma folheada num negócio daquele. Muito deprimente, irmãos. Todo mundo é bonito, todo mundo veste bem, e está todo mundo numa ilha. Contentamento é prazer? E aqui eu penso que numa sociedade como a nossa, e aí o que eu estou chamando de prazer? Eu estou chamando de prazer a resposta recompensadora a todos os nossos sentidos. Sabe? O deleite de ouvir uma bela canção, a sensação gostosa de ser tocado por quem a gente ama, a alegria de ouvir um sincero eu te amo, enfim, mas nem tudo que a gente prova, testa, toca, sente nos traz prazer. Então o que é contentamento? O contentamento é muito mais do que um sentimento, uma sensação. O contentamento é um estado da alma. É uma satisfação que independe das circunstâncias. Então, qual é a melhor forma que eu talvez encontro para descrever o que é contentamento? É falando daquilo que é o seu oposto. O oposto do contentamento é o desespero. E aí, então, o apóstolo Paulo, irmãos, nesse capítulo 4, ele traz para nós algumas orientações muito práticas
acerca de princípios cristãos, princípios bíblicos para combatermos a ansiedade. E é isso que eu quero partilhar com você. Quando nós olhamos para esse capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Filipenses, eu quero pensar em alguns princípios bíblicos que o apóstolo Paulo nos dá para que nós combatamos a ansiedade. Primeiro princípio é: busquemos uma vida em comunhão. Vida comunitária. Preste atenção no que ele diz no versículo 2. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Preste bem atenção numa coisa. Não é possível a vida cristã solitária. Hoje é muito comum o discurso das pessoas dizerem: eu amo a Jesus, mas eu não amo a igreja. E a minha pergunta para você é: como é que você ama Jesus e você não ama a noiva de Jesus? Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Quando você é adotado como filho de Deus, você é colocado em uma família com muitos outros irmãos, e não só você. A vida comunitária, ela faz parte das nossas vidas, ela é expressão de um Deus comunitário, Pai, Filho e o Espírito Santo, e a vida comunitária precisa ser vivida, perseguida, buscada por nós, celebrada por nós. O apóstolo Paulo, por exemplo, aqui aos Filipenses, a ideia dessa vida comunitária é muito expressa pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo agradece a Deus a vida desses irmãos. Há uma relação muito amorosa. Lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que eu dou graças a Deus de tudo que me recordo de vocês. Enfim, há um constante mencionar de Paulo, gratidão na sua vida pela vida dos seus irmãos queridos. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. Quanto mais solitários nós somos, mais vulneráveis nós estaremos. Nós precisamos uns dos outros. E o apóstolo Paulo exorta do fundo do seu coração para que haja comunhão. Ele cita aqui duas irmãs, Evódia e Sintique, que ele diz: peço que vocês pensem concordemente. O capítulo 2 de Filipenses é um belíssimo hino, onde o apóstolo Paulo exorta das suas entranhas. Ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor e comunhão de espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não façais nada por partidarismo ou vanglória. E assim segue a orientação do apóstolo Paulo. Olha para a comunidade, busque essa vida comunitária, e logo depois ele aponta para o exemplo de Cristo e a sua humildade. Irmãos, nós precisamos da vida comunitária. Nós precisamos uns dos outros. E uma coisa importante, nós estamos falando aqui acerca de princípios bíblicos para combatermos a ansiedade. São nesses momentos da solidão, das dores, dos desesperos, nós precisamos uns dos outros. Você lembra lá, você que cresceu na igreja, o maninho que veio para cá, pequenininho, quando as tias ensinavam lá para a gente aquele corinho, dizendo: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Aí você continua aí na sua cabecinha, né? Sem temer. Irmãos, o Vila disse que logo em 2010, e muitos irmãos conhecem a nossa história, já vim aqui outras vezes e mencionei alguns momentos, dentre muitos momentos que nos marcaram e marcaram a nossa vida, a nossa caminhada lá naquele país, foi que quando em 2010 nós chegamos lá, depois de 1 ano e meio vivendo fora e longe do nosso país, vivendo fora do Brasil. Tudo fica bonito no Brasil, a gente tem saudade de tudo, né?
A gente tem saudade. O Brasil fica um país perfeito. Logo a gente descobre que não é. Logo a gente lembra que não é. E eu me lembro, a nossa saudade. Gente, você não tem ideia do que eu sentia falta de um pão de queijo, de um café brasileiro. Enfim, nós, depois desse um ano e meio vivendo lá, nós tínhamos passagens marcadas para voltarmos e visitarmos a família e depois, então, retornarmos ao Canadá. Mas a vida ela é cheia de surpresas e muitas surpresas não são tão agradáveis assim. Um mês ou talvez um mês e meio antes da nossa vinda, nós estávamos, eu, a Dani, a nossa família, estávamos na casa de um amigo. Eu recebi um e-mail, alguém me dizendo, olha, a mãe da Dani sofreu alguma coisa, não me lembro como é exatamente que foi a descrição, mas não se preocupe, ela está bem, o seu irmão ajudou. Meu irmão é médico, eles entraram em contato com meu irmão para oferecer alguma ajuda. A Dani, obviamente preocupada, disse, vamos voltar para casa e a gente liga no Brasil e vamos ver o que está acontecendo. Nós voltamos para casa, eu liguei para o meu irmão, disse, olha, eu vi aqui a notícia, eu vou passar o telefone para a Dani, disse para ela tudo o que aconteceu. E ele disse, olha, a sua mãe, Dona Márcia, ela sofreu um derrame, um AVC extenso, muito grave, muito sério, e isso realmente mexeu conosco, e logo ela disse, olha, eu preciso adiantar a nossa ida para o Brasil, eu preciso ver a minha mãe, assim nós fizemos, e nós conseguimos adiantar as passagens, voltamos ao Brasil, uma viagem muito difícil para nós naquele momento. Chegamos aqui no Brasil, a minha sogra estava internada no hospital de base, já desacordada, coma, já uma situação muito delicada. E pouco tempo depois do nosso retorno, nós ficamos na casa onde ela morava, ali com meu cunhado, e uma manhã eu atendo o telefone e era a mãe da minha sogra, a avó da minha esposa, dizendo, olha, Marcinha faleceu, ela morreu. E ali foi muito duro, a gente comunicou aquilo aos filhos e toda aquela situação dolorosa. Depois de um ano e meio, a última foto que a minha esposa tinha com a mãe era no aeroporto despedindo dela. E nós voltamos para o Brasil para sepultá-la, com 54 anos de idade. Os amigos se mobilizaram e toda aquela situação dolorosa. E eu pensei comigo, eu falei, puxa vida, agora acho muito difícil nós voltarmos para o Canadá. Pensei comigo na ocasião apropriada, eu converso com a minha esposa, e então fomos ao velório, depois do sepultamento, um amigo, ela me pediu, não vamos voltar para casa agora, não vamos para qualquer outro canto. Um amigo nosso, grande amigo nosso, disse, vamos, vocês vão lá para a minha casa. E ele pegou a gente, e mal a gente entrou no carro, a Dani disse, olha, meu bem, a gente volta para o Canadá, mas terminando lá o seu curso, eu queria voltar para Brasília. E eu disse, obviamente, né, eu imaginava que nem nós voltaríamos, mas aquele retorno foi muito difícil, o retorno para o Canadá naquela época. Nós tivemos tempo maravilhoso a despeito, né, dessa dor terrível. E eu me lembro muito bem, uma situação que me marcou, é que quando nós entramos no avião para retornarmos para o Canadá, eu lembro de olhar para a Dani. E o avião prestes a decolar, as nossas meninas muito pequenininhas, 4 anos de idade à época, e ela olhando assim para fora e derramando lágrimas, aquilo foi doído demais para mim. Porque, de alguma forma, eu me sentia culpado de tirá-la de perto dos seus, de casa. E aquele retorno foi silencioso, foi fúnebre, foi doloroso para nós. Quando nós pousamos no Canadá, um amigo que tinha a chave, ficou com a chave da nossa casa, um amigo brasileiro, foi nos buscar no aeroporto. Assim que ele nos trouxe de volta para casa, quando a gente abriu a porta de casa, nós tínhamos muitos irmãos ali. Da Colômbia, do México, do Canadá, da Costa Rica, da Coreia,
do Brasil. Era próximo da época do nosso aniversário, tinha um bolo. Nós fomos abraçados e um a um nos dizendo, nós sentimos muito e nós oramos por vocês. Aquele dia Deus derramou um bálsamo tão gracioso nas nossas vidas. E Ele fortaleceu a minha esposa para que nós continuássemos, e dali em diante ainda passamos mais 2 anos ali naquele lugar, sem retornarmos ao Brasil. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é o poder da comunhão cristã. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso que desce da barba à barba de Arão, até a gola das suas vestes. Aonde há comunhão, ali ordena o Senhor a vida e a bênção para sempre. Nós fomos curados pelo abraço sincero. A sensação que eu tive é que era um vislumbre do Apocalipse, onde todos os povos de línguas, tribos e nações falavam uma só língua naquele momento, a do amor cristão. Irmãos, a primeira orientação do apóstolo Paulo é busque, empenhe-se para você viver a vida comunitária cristã, porque ela faz bem à alma. Segunda recomendação do apóstolo Paulo, para mim e para você, está no versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Preste bem atenção. Essa epístola, e eu disse aqui no início, a despeito da situação dolorosa do apóstolo Paulo, a palavra alegria aparece 16 vezes nessa pequena epístola. Paulo repete, continua várias vezes, alegria, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Há uma coisa muito curiosa aqui, as recomendações positivas de Paulo, no sentido de faça isso, busque isso. E aqui o apóstolo Paulo fala acerca da alegria. O apóstolo Paulo nos recomenda que a gente se alegre no Senhor. E aí a minha pergunta, então, aqui para essa epístola é como pode, então, esse homem que não tem nada, que vive numa situação desfavorecida, fazer esse tipo de recomendação, alegrai-vos no Senhor. E aí a gente passa a entender que a alegria que vem do Senhor não é a alegria que depende de absolutamente nada, que é passageiro ou é circunstancial. E talvez seja esse o grandíssimo erro que nós cometemos, vivendo a ilusão ou buscando a satisfação naquilo que é passageiro, naquilo que passa, naquilo que perece. E o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. É o Senhor que é a nossa fonte de alegria. É Ele que é o doador da nossa paz. O capítulo 8 de Neemias, há um texto que provavelmente você conhece. Quando uma situação delicada, e o contexto de Neemias é um contexto de reconstrução. E ali, o povo reunido, Neemias diz àquele povo, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A nova versão, a tradução linguagem de hoje, ela diz que a alegria do Senhor dará força a vocês. Irmãos, então pare para pensar, e eu desafio você a pensar nas coisas que roubam a sua alegria. Pense. Quantas coisas também nos geram ansiedade? Uma expectativa frustrada, uma necessidade não suprida, uma decepção experimentada, uma perda irreparável, uma dor pungente. Essas coisas nos tiram a alegria, nos roubam a paz. Mas agora eu quero convidar você a inverter o olhar, a mudar o foco.
Coloque Deus sobre todas as coisas. Coloque Deus como a primazia. Coloque Deus como o primeiro lugar em tudo. Coloque Deus como fundamento da sua vida e como fonte da sua alegria. Agora, você comece a pensar nas suas expectativas que são frustradas. A gente começa a olhar da perspectiva das expectativas que por Deus são rearranjadas e refeitas. Olhe para a sua dor pungente. Ou olhe para a sua necessidade não suprida. A gente começa a experimentar e olhar para a provisão divina. Olha para as suas perdas ou decepções. Elas serão superadas. Olhe para a sua dor, ela encontrará consolo. O fato é que quando nós não depositamos a nossa fonte de satisfação ou prazer nessas coisas que são passageiras e nós a depositamos em Deus, nós somos capazes de, como o apóstolo Paulo, entender que nada pode nos roubar a nossa alegria. O apóstolo Paulo, de forma preciosa, nos diz assim, próximo à sua morte, ele diz, olha, também agora será Cristo, capítulo 1, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele continua dizendo, versículo 22 do capítulo 1, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Se eu morrer, louvado seja Deus. Se eu viver, que bênção, porque eu continuarei na obra. O John Piper disse uma frase que me marcou demais no momento que eu estava preparando, estudando o texto de Filipenses. Ele disse que nós devemos amar a Deus mais do que tudo que a vida pode nos dar. E amar a Deus mais do que qualquer coisa que a morte possa nos tirar. Porque se eu amo a Deus mais do que tudo que a vida possa me dar, ou mais do que qualquer coisa que a morte possa me tirar, eu tenho uma alegria inabalável. No Senhor, tão somente no Senhor. Terceira recomendação de Paulo, exercite a moderação do seu caráter. Quero que você olhe comigo, aí no versículo 5 do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Irmãos, a palavra aqui traduzida como moderação, lá na Nova Versão Internacional é traduzida como amabilidade. A maioria das versões inglesas traduz como gentileza. Essa mesma palavra você vai encontrar lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, Paulo usando essa mesma palavra para descrever a Cristo em sua benignidade. O fato é que, a minha pergunta, o que Paulo então quer dizer com isso e qual a relação da moderação do caráter, ou da benignidade ou da gentileza, com a questão da ansiedade? Para responder essa pergunta, você precisa se lembrar que Paulo está escrevendo a irmãos em um contexto de perseguição, em um contexto de animosidade para com os crentes, num contexto que eles eram confrontados, e Paulo está desafiando esses irmãos a responderem com moderação de caráter, com amor, com benignidade, as afrontas que normalmente eles recebiam. Qual é então a relação dessa moderação com a ansiedade? Você já parou para pensar que a ansiedade, ela é essencialmente ou primordialmente gerada pela sensação da perda de controle? Tudo vai bem. De repente alguma coisa aconteceu, saiu do controle. Cadê o dinheiro para pagar a conta amanhã? Ai, meu Deus. O diagnóstico do câncer, a doença fatal, o acidente de carro, os relacionamentos quebrados. Essas coisas nos trazem tanta dor. O fato é que o apóstolo Paulo nos exorta a que a nossa gentileza, o nosso autocontrole,
seja a expressão desse caráter de Cristo. Esses dias eu tive um excelente exemplo, difícil exemplo, mas foi um excelente exemplo da prática da moderação ou da gentileza. As nossas meninas também estudam no Mackenzie, e há poucos dias, desses dias que eu fui levá-las para a escola, então levei para a escola, assim, estacionei o carro, mas pouco antes de eu sair do carro, estacionou ao meu lado uma caminhonete enorme. Quando eu fui abrir a porta, o estacionamento ele é um tanto quanto estreito. Quando eu fui abrir a porta do carro, ele encostou na caminhonete. Mas aí, eu, apertadinho assim, desci do carro. Mas quando eu olhei para o carro do lado, o rapaz, o sujeito que estava dentro do carro, ele estava gritando. Bom, era a impressão que me dava pela intensidade dos seus gestos. Eu pensei, esse cara está gritando comigo. Aí, irmãos, logo despertou um negócio dentro de mim, eu já fiquei agoniado com aquele cara ali. Mas pensei, não, daqui a pouco o cara saiu do carro, e ele gritando de fato comigo. Ele estava no multi, né, quando estava dentro lá os vidros fechados, e aí ele saiu, falou, rapaz, você não olha. Mas aquilo, rapaz, me subiu um sangue, as minhas filhas do lado, o cara gritando comigo. Eu olhei para aquele cara, irmão, eu vou contar um negócio para vocês. Tem mais de 3 anos que eu estou praticando Muay Thai e eu estou ficando bom naquele negócio. Numa fração de segundo, me passou uma sequência de golpes assim. Eu falei, rapaz. Eu olhei para o cara, eu falei, para calar a boca, você está gritando comigo. Ah, meu amigo, aí o cara ficou mais chateado ainda. Aí, irmãos, naquela fração de segundo que me passou, eu botando em prática os golpes do Muay Thai, na fração seguinte de segundo, veio assim na minha mente, na primeira página do Correio Presbiteriano, pastor presbiteriano. E aí, na seguinte fração de segundo, veio assim na minha mente, testemunho cristão. E aí, na outra fração de segundo, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E aí, então, eu repreendi o velho homem lutador de MMA que havia dentro de mim naquele momento. Eu olhei para aquele rapaz, aquele homem, eu disse assim, me desculpa. Gente, foi um desculpa difícil de falar, porque eu não achava que eu estava errado, era um exagero tremendo dele. Mas eu disse para ele, me desculpa. Quando eu falei, me desculpa, operou-se um milagre naquele exato momento. O cara ligou o mute de novo, né? Apertou a tecla mute de novo, o cara ficou caladinho. E foi embora. Quando eu voltei naquele dia para buscar as meninas, e aí eu falei, rapaz, eu devo uma explicação às minhas filhas, né? Porque ficou desagradável aquilo. E aí, olha só a coisa da moderação e do testemunho. E aí a gente conversando com as meninas, falei, filha, vocês viram o que aconteceram? O papai ficou exaltado, o cara gritando comigo, eu fiquei nervoso, mas o papai se controlou, pediu desculpa. O papai, sabe, a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito, a Bíblia fala sobre domínio próprio. Essas horas são excelentes para a gente tentar aplicar uma lição bíblica. O que não seria se eu tivesse saído na porrada com o sujeito, eu não sei o que eu ensinaria para elas ali, né? Mas o fato é que uma delas falou um negócio interessante assim para mim. Ela disse assim, papai, eu estava tranquila. Eu falei, estava, filha? Ela estava. Primeiro, você é calmo. Eu sou, irmãos, até relativamente calmo. Acho que eu estou andando muito Gustavo Villa. Aí eu peguei um ar, igual vocês falam lá em Leme, viu, Vila? Ela falou, pai, você é calmo. Eu falei, legal, filha. Ela disse, segundo, você é pastor. Sentiu o estrago, né? Aí a confiança na carne, ela, terceiro e último. Você luta Muay Thai, né, pai? Você quer se livrar de muitas dores na sua vida? Você quer se livrar de muitos problemas na sua vida?
seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Porque fazer isso, no meu caso, foi olhar para aquele homem e dizer, Senhor, eu vou pedir desculpa, o Senhor toma conta do filisteu aí. O Senhor cuida aí dessa pessoa. Eu estou dizendo, seja feita a sua, não a minha, a sua justiça. Quarta recomendação do apóstolo Paulo, confie no Senhor. E aí nós vamos para o versículo seguinte, versículo 6. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. Irmãos, chegamos aqui finalmente no único imperativo negativo. É a única vez aqui que o apóstolo Paulo diz, não faça isso. Irmãos, eu entendo, e quando nós falamos de ansiedade, eu entendo que às vezes há um aspecto da ansiedade que é uma resposta natural às adversidades da vida. É natural a consternação diante de situações desagradáveis ou difíceis. Mas preste bem atenção. Nós vivemos em um mundo adoecido. Nós vivemos em um mundo em que o nosso patamar e os níveis de ansiedade são paralisantes. São muito mais intensos do que muitas pessoas podem controlar. Definição de ansiedade. Você buscar em muitos dicionários vão dizer o seguinte, sofrimento físico e psíquico, aflição, agonia, angústia, ânsia, nervosismo, estado emocional frente a um futuro incerto e perigoso, ao qual o indivíduo se sente impotente ou indefeso, sentimento ou sensação de intranquilidade. O Rubem Alves diz que a ansiedade é nós sofrermos pelos golpes que a vida ainda não desferiu. É a gente estar preocupado com os problemas de amanhã, como se esses problemas já fossem reais hoje. E eu acho que para completar e para piorar a situação, e que talvez seja uma das explicações para o quadro que a gente vê de tantas pessoas adoecidas, a gente vive em um século, a gente vive em um tempo que com todos os avanços científicos, com todas as descobertas científicas, é muito curioso que nós temos a ideia de que nós podemos controlar todas as variáveis da vida. Para toda doença tem um remédio, para todo problema tem alguma solução tecnológica. Nós temos ou nutrimos uma falsa sensação de que eu e você temos algum controle sobre essa vida, e nós não temos. Nós não temos absolutamente nenhum. Eu me lembro das palavras de Jesus dizendo, olha, quando ele fala acerca da ansiedade, lá no Sermão do Monte, também nos orientando a não andarmos ansiosos pelo comer ou pelo vestir, ele diz, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem é que pode garantir a você a sua segurança? Sabe qual é a imagem que eu uso para essa nossa tendência de sempre acharmos que nós estamos no controle? A minha esposa é uma boa motorista. Ela é uma boa motorista, confio muito nela dirigindo. Mas quando a gente vai viajar, ela diz assim, eu prefiro que você dirija. Falou, ok, tudo bem. Mas tem hora que eu estou cansado disso. Eu digo, olha, dirija aí, eu estou cansado, eu vou dar um cochilinho. Confio mesmo. Mas sabe o que é curioso? A despeito da minha confiança, eu confio mesmo. A despeito da minha confiança, quando ela vai para o volante e eu vou para o carona, e eu estou morrendo de sono. Aí eu fecho o olho, sabe? Mas de repente eu sinto uma freada, aí um olho, ó. E tem um pedal imaginário no lado de todo o passageiro, como se a gente tivesse trabalhado em autoescola, que freia junto, automaticamente. E aí de repente ela dá uma freada e eu... Tudo bem? Tudo bem. Eu confio. Mas eu confio, mas eu tenho que dar uma checadinha de vez em quando.
Sabe que eu tenho a sensação de que as nossas vidas com Deus é, Senhor, eu confio, Senhor. Você confia? Senhor, eu confio, né? Ao fim de 2 semanas atrás, o Dr. Guy Richardson, é um professor e diretor do seminário RTS, Seminário Presbiteriano, lá nos Estados Unidos, ele disse uma história bem interessante. É que um amigo dele em Atlanta, uma cidade grande nos Estados Unidos, ele foi atravessar uma avenida muito grande, muito larga, e ele percebeu que no meio da pista o semáforo abriu e ele teve que agarrar o filho, porque os carros começaram a vir em direção a ele, e ele botou o filho no colo, e aquele menininho abraçou, passou os bracinhos em volta do pescoço dele. Assim que ele chegou do outro lado, o filhinho dele disse assim, viu, papai, como eu abracei forte? E aí a minha pergunta é, quem é que segurou quem? Irmãos, nesse mundo aflito, intenso, perigoso, você e eu somos desafiados a algo que eu sei que é difícil. Mas a Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. A contrapartida que é em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ação de graças. Entrega. Coloca nas mãos do Senhor. C.S. Lewis diz o seguinte, um primeiro passo consiste em procurar esquecer completamente de si mesmo. Seu novo eu, seu eu verdadeiro, que é de Cristo, e também é seu, e é seu justamente porque é dele, não surgirá enquanto você o estiver procurando. Só surgirá quando o objeto da sua procura for ele. E aí então C.S. Lewis fala acerca dessa entrega. Assim ele diz, entregue-se, pois assim você encontrará a si mesmo. Perca a sua vida para salvá-la. Submeta-se à morte cotidiana das suas ambições e dos seus maiores desejos e, no fim, à morte do seu corpo inteiro. Submeta-se a ela com todas as fibras do seu ser e você encontrará a vida eterna. Não guarde nada para si. Nada que você não deu chegará a ser verdadeiramente seu. Nada que não tiver morrido chegará a ser ressuscitado dos mortos. Se você buscar a si mesmo, no fim só encontrará ódio, solidão, desespero, fúria, ruína e podridão. Mas se buscar a Cristo, o encontrará, e juntamente com Ele encontrará todas as coisas. Não andeis ansiosos, coloque diante de Deus. E sabe o que me chama a atenção? É que a afirmação que antecede essa orientação de Paulo, lá no versículo 5, é: perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Na sua aflição, na sua angústia, no seu pranto, na sua ansiedade, nos seus medos, no seu lamento, Ele está perto. Muito embora nós tenhamos a sensação de que nesses momentos Ele tenha nos abandonado, a Bíblia diz que Ele está perto. Ele está perto agora, como diz o Salmo 145, perto está o Senhor de todos os que invocam, e Ele estará mais perto naquele dia precioso e mais perto do que nunca. Porque há aqui também uma esperança escatológica de quem está dizendo para mim e para você: não se preocupe, um dia você não vai andar ansioso de mais nada. Não se preocupe, um dia todos os seus lamentos encontrarão consolo, todas as suas dores serão saradas, todas as suas lágrimas serão enxutas. Perto está o Senhor. E aí Ele nos diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração, a sua razão e as suas emoções.
Irmãos, uma coisa a gente precisa entender. Aprender a lidar com as ansiedades da vida é um exercício constante e, sobretudo, um passo de fé. Nós vivemos em um tempo que os nossos jovens, adolescentes, esses meninos não sabem enfrentar as dificuldades da vida. A gente vive em um mundo idealizando um mundo que não nos fira com as suas adversidades ou suas dificuldades, e a Bíblia diz que quem vai te guardar é a paz de Deus, que não está limitada pelas circunstâncias da vida. A paz de Deus excede todo o entendimento. Eu perdi alguém que amo. A paz de Deus excede todo o entendimento. Eu não vejo solução para a situação que se desenrola diante dos meus olhos. A paz de Deus, que vai além da própria compreensão humana, ela se derrama sobre nós e ela nos traz paz. Você já parou para perceber ou notar que há momentos quando a gente se coloca diante do Senhor e quando nós nos levantamos do nosso quarto secreto de oração, o mundo é o mesmo lá fora, mas a disposição é outra. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. A paz que Deus dá é muito mais do que algo que Ele nos oferece. A paz que Deus nos ofereceu foi a sua própria vida encarnada e crucificada na cruz do Calvário. Ele é o príncipe da paz. Foi Ele quem disse: a minha paz vos dou, não como o mundo, eu vou-la dou. Essa paz permanece, perdura, sustenta. Perto está o Senhor. Ele está perto de nós. Ele está perto dessa igreja, nos seus 45 anos. Ele é quem nos sustenta. É Ele quem nos dá graça. É Ele quem nos consola. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Senhor, a Tua palavra nos diz que o mundo jaz no maligno. E às vezes a sensação que eu tenho é de que a malignidade do mundo parece ser cada dia tão mais palpável, notória, gritante aos nossos olhos. O mundo de fato é mau. Senhor, todos os dias, nós enfrentamos lutas, dores, pesares, frustrações. A ansiedade e o perigo de perdermos a paz nos assombra todo momento. E é por isso que eu venho a Ti, Senhor Jesus, príncipe da paz. Tu és a nossa paz. Porque enquanto nós estávamos em guerra, foi o Senhor quem nos pacificou. Derrubou o muro que nos separava. Estendeu a mão salvadora e nos derramou a Tua paz. Deus, e é essa paz que eu quero rogar pela vida de cada irmão aqui, em nome de Jesus.
É essa paz que excede todo o entendimento, que independe das circunstâncias da vida. Essa paz milagrosa, excelsa e até incompreensível. Que essa paz agasalhe a nossa alma. Que essa paz sussurre em nossos ouvidos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que essa paz nos faça baixar as guardas e descansarmos naquele que é Senhor do universo e tem absolutamente todas as coisas debaixo do seu controle. Derrama sobre nós a tua paz. Cuida das nossas vidas e nos ajuda a caminharmos com o Senhor nos dias maus e difíceis, com os olhos no autor e consumador da fé, na alegre expectativa de que essa paz que hoje nós já encontramos e temos, nos revestirá cabalmente e plenamente, naquele precioso dia, onde todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxutas pelo Senhor, onde todas as nossas dores encontrarão a cura, onde todos os nossos pesares e ansiedades descansarão para nunca mais sofrer. Assim nós oramos a Ti, Cristo de Deus, Príncipe da paz, Senhor dos senhores, Senhor desta igreja. Amém e amém.